Seja muito bem-vindo ao Código Aberto. Nós estamos uma nova semana, chegando para uma nova lição, uma nova conversa, e você, como sempre, é convidado para participar desse momento. Nós já estamos avançando, já saímos, estamos na segunda metade já da nossa temporada. Hoje a gente vai já para o nosso oitavo estudo? Não, sétimo, né? Sétimo estudo. Oitavo? Nossa, então eu que estou... Tá passando tão rápido que eu já não sei mais se é sétimo ou oitavo. Mas estamos no nosso oitavo estudo. A gente tem aprendido sobre unidade em Cristo, a gente tem aprendido sobre vida em comunidade. É claro que vida em comunidade não é aprendido apenas com os conceitos. Tem que praticar, testar, errar, perceber que às vezes porque as relações são muito mais dinâmicas do que as teorias que a gente elabora. Nós estamos falando de coisas aqui que nós mesmos temos nossos desafios de viver. Nós estamos falando até mesmo na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre princípios para a resolução de conflitos, e são princípios que na nossa prática também é difícil de colocar, da humildade, do respeito, de ouvir o outro. São todas coisas que para a gente também é desafiadora. Nós não estamos compartilhando para você de experiências que nós já vivemos e já resolvemos, problemas completamente solucionados e superados por nós. Estamos compartilhando de coisas que vemos na Bíblia como ideais, que são convites para nós, e nós estamos, a partir da nossa reflexão bíblica, estendendo esse convite para você também. Eu espero que você esteja aceitando esse convite para esse tipo de vida, que é uma vida em comunidade, unidos pelo Cristo que nos chamou, e também para anunciar esse Cristo. Nós estamos então indo para esse oitavo estudo, e eu vou apresentar de novo o pessoal que está aqui com a gente. Gustavo. Presente. Presente, tudo bem? Gustavo, só lembrando, pessoal, você é jornalista, certo? Jornalista. Hoje você serve a Igreja Adventista também, né, no Paraná? Lá no norte do Paraná, Maringá. O que você faz lá, assim, como jornalista, como é que você serve a igreja? Eu sou lá? assessor de comunicação, né? Então eu faço assessoria de imprensa, divulgo o que a igreja faz, as escolas também na mídia, faço as reportagens para Novo Tempo, para o Revista Novo Tempo, do que a gente faz lá, do que acontece lá. Então faço algumas coisas internas também. Faço notícia para o nosso portal de notícias, para o site, cuido das redes sociais e outras coisas. Então quando o pessoal que está assistindo a revista Novo Tempo, aparece alguma coisa do norte do Paraná, tem seu dedo. É a gente que manda lá. Legal. Muito bom, prazer ter você aqui mais uma vez. Tamires, e você? Oi, tudo bem? Bom estar de volta. Você que já está formado em jornalismo, certo? Sim, me formei em jornalismo há 1 ano, mais ou menos. Tá, e agora está no programa de mestrado, né? Eu faço mestrado no Instituto de Estudos da Linguagem, lá na Unicamp. E você quer seguir pelo caminho acadêmico mesmo? É seu Quero plano? ser professora. Sim. É mesmo? Que legal. Bom ter você aqui também. Obrigado por estar compartilhando com a gente das suas impressões também. Muito obrigado. Um prazer. Pastor Bruno. Oi. Tudo em ordem? Graças a Deus. Você está lá no NASP, né, pastor? No NASP. Sendo pastor lá na igreja do NASP? Na igreja do NASP. Certo. O time pastoral lá é você e o pastor Jimmy. E o pastor Andrei também, somos em 3. 3 pastores, certo. É a maior igreja adventista do Brasil, então tem que ter 3 pastores. Tem um grupo de pastores ali. E além das atribuições em relação à igreja, está em algum projeto aí também, pastor? Tem algum outro projeto que tem andado? Sim, a gente faz alguns projetos, especialmente na área de audiovisual, com a nossa sede regional ali. Nós produzimos já 2 filmes, um chamado Método de Cristo, que fizemos ano passado, está no Feliz7 Play, na internet. E também fizemos esse ano um segundo, que é a Igreja do Sonho de Deus, que também está lá. E estamos na produção de um terceiro que ainda não tem título. Tá certo, mas projeto, tem outros projetos de audiovisual, mas eu acho que esses são os mais relevantes. Que legal, muito bacana. Então, para vendo todo mundo da comunicação. E você, Ágata? Oi, pastor, tudo bom? Tudo na paz? Tudo tranquilo. Você que estuda jornalismo. Isso, eu sou a única aqui que sou uma bebê ainda nesse setor acadêmico, estou estudando. E você está em que período Eu estou no 5º período de jornalismo. Você está em qual? No 5º período. 5º período? Isso. Então ainda tem uma caminhadinha aí pela frente. Tenho. Tá. Mas já estamos no final, se não tiver greve, que não tenha. E também você está junto com o Faces, né? Isso, eu canto com o Ministério Faces Faces. fez quantos anos já esse ano? Fez 8 anos. 8 anos, mas você está no Faces há quanto tempo? Eu estou há 3 anos no Faces. 3? Também fiz esse ano. Que legal. Muito bom. Prazer ter você aqui, prazer de ver vocês aqui, e é muito bacana perceber como Deus
na sua generosidade, concede muitos talentos, né? Concede capacidades da gente aprimorar esses talentos também. E obrigado porque vocês estão compartilhando desses talentos, do talento de comunicar a palavra com a gente. Falando em talentos também, a gente tem nosso talento musical, olá, que é o Wesley. Você está bem? Olá. Você já falou. Né? Tudo bem, pastor? Prazer estar de volta. Você também que canta, mas tem Tem uma formação, né, acadêmica também, né? Graças a Deus, eu estudei. Eu formei em publicidade, propaganda e rádio e TV, tudo pelo NASP. Tá. Me formei ano passado e aí esse ano tô aqui na Novo Tempo. Tá aqui no Novo Tempo trabalhando e cantando. Trabalhando na produção do Anjos. Na produção, nas redes sociais, parte web do Anjos. Do Anjos, legal, muito bacana. E fica aqui nossa gratidão, sempre a gente menciona e gosta de falar, nossa gratidão aqui aos Anjos da Esperança, que ajudam para que não apenas o Código Aberto, mas todos os programas continuem levando a esperança, continuem levando mensagens importantes para que as pessoas conheçam, não uma TV, não conheçam as pessoas e os rostos que passam por aqui, porque os rostos todos eles mudam, mas a mensagem de esperança que é sempre a mesma. Então fica aqui nossa gratidão a você que é Anjo da Esperança. O Wesley está tocando ali com o Felipe, né? O Felipe está participando, o Felipe trabalha na rádio. Felipe trabalha na rádio. Na rádio, legal. Trabalha com a produção musical da rádio. Bacana. Então, um prazer também, viu, Felipe? Obrigado por estar aqui com a gente. Nós vamos orar nesse momento, pedir para que Deus dirija as nossas conversas desse dia. Eu vou pedir para o Gustavo, que está aqui logo pertinho, fazer a oração para a gente, por favor. Nosso querido Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui novamente. Por favor, Senhor, guie o nosso estudo, a nossa conversa com o Teu Santo Espírito, que possamos compreender, Pai, e também ensinar, aprender e ensinar também a respeito da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Nós, quando vamos à Bíblia, nós encontramos... a Bíblia é um livro com diversos temas e diversas... A gente falou até no nosso encontro recente a respeito dessa coisa dos princípios que aparecem na Bíblia, mas também das tradições que às vezes acabam vindo da aplicação desses princípios. E a gente chega num ponto bem importante que é alguns temas que são vitais. E agora a gente tem esse convite bíblico para unidade de fé. Todos nós, para a gente permanecer unido, a gente precisa crer na mesma coisa? Essa é a primeira pergunta. Precisamos crer todos na mesma coisa para a gente permanecer unido? A unidade que Deus espera da igreja é uma unidade que envolve crer nas mesmas coisas? A gente já vem falando disso há alguns episódios, né? Mas a unidade que Deus espera de nós, ela é de harmonia e em propósito também. E para a gente ter o mesmo propósito, a gente tem que partir da mesma base, né? Então, acredito que sim, a gente tem que crer nas mesmas coisas, as coisas fundamentais. Eu acredito que a gente tem que crer no mesmo Deus, digamos assim. Ter a mesma visão sobre Deus, sobre as coisas, como você falou, as coisas básicas, os princípios básicos que envolvem Ele. Porque crendo nele, a gente vai conseguir se unir, realmente. Uma casa não pode trabalhar quando está todo mundo dividido, quando ninguém sabe qual é o propósito de estar ali. Eu acho que quem dá o propósito é Deus. Então, se queremos no mesmo Deus, teremos o mesmo propósito. Com certeza, e crendo no mesmo Deus, a gente também vai crer que a Bíblia é a sua revelação. E daí vamos estudá-la. Tem vários níveis de unidade, né? Por exemplo, a unidade nos que acreditam em Deus. Por exemplo, nós, os judeus, até os muçulmanos acreditam em Deus. Então, isso nos une. Mas há os que acreditam em Cristo, que são os cristãos. Então, e são muitas denominações. E Cristo nos une. E cada denominação tem a sua unidade, de acordo com as suas crenças fundamentais, né? Por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia, então, na minha igreja, nós somos unidos pela nossa crença, pelas nossas crenças, né? Então, nesse sentido, na igreja adventista, por exemplo, para nós sermos unidos, todos precisam acreditar nessas crenças fundamentais, né? Nós vamos partir hoje, importante para quem está acompanhando a gente, nós vamos partir e falar um pouco da realidade que a gente entende. Talvez você que está acompanhando o Código Aberto não seja alguém que frequenta ou participa ou sequer conhece uma igreja adventista do sétimo dia. Nós aqui, todos nós estamos envolvidos e participamos dos cultos, somos parte dessa comunidade. Então, geralmente, nesse momento, a gente vai falar algumas vezes de uma realidade mais próxima de nós.
que diz respeito a essa igreja, mas entendendo que o chamado de Deus para a unidade não é um chamado para uma igreja, mas é o chamado para o seu povo, é o chamado para todos aqueles que em algum momento aceitaram a Cristo como Salvador. E já falando sobre aceitar a Cristo como Salvador, acho que daí a gente já parte para um pilar importante. A gente, algumas semanas atrás, falamos sobre esse Cristo que, até o texto de Paulo, é nele que Deus, aprove a Deus nele, em Cristo, convergir todas as coisas. Qual que seria um elemento importantíssimo, talvez fundamental, que vocês indicariam como sendo esse elemento dessa unidade cristã? Os cristãos unidos em qual das crenças seria assim uma inicial, talvez, para a nossa unidade, para a formação dessa nossa unidade? Antes de você formular a pergunta, você deu a pista, né? Você já falou de Jesus. E é isso mesmo. Estou tentando facilitar para a gente. Estou preservando. Facilitar para a gente. Obrigado. Realmente, todo cristão, por mais que existam milhares de religiões cristãs no mundo, todo cristão segue a Jesus. Deve esse nome a Cristo. Cristo, na verdade, não era o nome de Jesus, né? É o seu título, que significa o ungido, mas todos são seguidores dele. Então, essa crença ela é um pouco mais universal, embora que existam religiões cristãs que também atribuem a salvação ou o ato de Deus salvar o ser humano pela intercessão de supostas outras divindades e tal, né? Então, mas sempre tem Cristo como elemento central. Tá? Essa é uma crença um pouco mais, não tão distintiva, ela é um pouco mais universal. Embora que de uma religião cristã para outra existe, mesmo dentro desse guarda-chuva onde todos estão abrigados, existem diferenças, sim. Tá. E quando a gente pensa nisso, né, nessa ideia básica, a gente tem algumas compreensões importantes sobre a salvação em Jesus que elas parecem ir um pouco contra a prática de alguns cristãos ou de segmentos cristãos. Porque é possível, ou a gente tem hoje cristãos que se denominam cristãos, que vivem como cristãos, que fazem parte de igrejas cristãs, mas que não compreendem a salvação em Jesus como está na Bíblia. E se não compreendem dessa maneira, onde que alguns segmentos cristãos estão destoando dessa compreensão da salvação em Jesus? Acho que tem alguns exemplos disso, né? Primeiro que em Efésios 2, Paulo fala sobre essa salvação através de Cristo e ele diz o seguinte, no versículo 8, a partir do versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A gente precisa começar a categorizar o que é mais importante. Primeiro, nós somos salvos pela graça, que teve assim, sua maior manifestação através da morte de Jesus na cruz por nós. Isso nos une como cristãos. Mas quando a gente age de maneira a querer comprar as bênçãos de Deus, a querer comprar a nossa salvação, a gente não está entendendo isso direito. Ou a gente, pelo menos, está escolhendo não colocá-la em prática. Quando nós fazemos coisas para os outros também, esperando algo em troca, esse também não é um pensamento que vai muito de acordo com a salvação. Porque Deus nos preparou para praticar essas obras. E nós devemos fazê-las porque é da vontade dele. Porque quando a gente está com Deus e a gente vê o amor dele, a gente quer espalhar esse grande amor. E uma coisa importante no que você disse é essa coisa da compreensão que alguns têm de vamos comprar a salvação em Jesus. É interessante que uma coisa bacana que nós falamos, acho que logo nas primeiras lições, é a ideia de que nós somos iguais, todos somos iguais no acesso à salvação. Eu acho que essa é uma das questões muito vitais nesse caráter unificador dessa crença. Eu acho que essa crença não apenas, nós precisamos nos unir com ela, mas ela mesma já tem um aspecto unificador, certo? E ela permite que a gente consiga viver nesse mundo. Porque se tem uma coisa que pode nos causar muita dor é viver aqui sob o efeito da culpa.
como se ainda estivéssemos sob o efeito do pecado, como se Jesus já não tivesse morrido pelo nosso pecado, não tivesse resgatado a gente e libertado a gente dessa culpa e dessa ira de Deus. O cristão muitas vezes tende a achar que a salvação é por causa da meritocracia. A gente cai de novo na questão da meritocracia. O que eu fizer vai dizer ou não se eu estou salvo. Claro que vai dizer, porque é a reflexão. Se você vai ser salvo, você vai fazer boas obras. Mas não é o que salva. O que salva é Jesus, que já salvou, inclusive. Então, se você faz alguma coisa errada e você está acreditando na meritocracia, vem a culpa. E a culpa, ela destrói você por dentro. Porque você nunca vai estar apto totalmente. Você nunca vai ser apto. Quem é apto é Jesus, é o Cristo que te salvou. Então, por isso que a gente tem que ter isso bem norteado na nossa cabeça. Que quem salva é aquele que é apto a nos salvar. Tem os dois extremos, né? Tem isso aí de que a pessoa acha que precisa fazer alguma coisa para ser salva, para ajudar na salvação, que já aconteceu por meio de Cristo, né? E ela vive com esse sentimento de culpa a vida toda. E há outro lado, que é outro extremo, que é o que chamam de graça barata, né? De que Jesus já me salvou, então eu não preciso fazer mais nada. Nada que eu faça vai me tirar do céu. Eu não preciso mais, não tenho nenhum comprometimento, eu não preciso fazer mais nada porque eu já estou salvo. Então é outro extremo muito perigoso também, né? Que desvirtua a função, o sacrifício de Jesus por nós, né? Muito bem. Nós estamos apenas começando as nossas conversas e encerramos esse bloco deixando claro isso. Um dos temas que deve nos unir, que é parte dessa unidade de fé que nós criamos, é a crença em Jesus Cristo como Salvador. A salvação como sendo a oferta de Deus de graça através de Cristo Jesus. Nós vamos continuar daqui a pouquinho vendo alguns outros desses pilares que precisam nos unir e como nós devemos nos relacionar e como eles, além de nós nos unirmos em torno dele, como eles por si só são convites à união. A gente continua a nossa conversa daqui a pouquinho no segundo bloco.